Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um podcast para vocês. Hoje com o Ricardo Mexerica, com o Geber, com o pessoal do handball feminino aqui de Jardim Alegre, com a Rose, com o Rodrigo e com a Milena. Nós queremos agradecer também os nossos apoiadores, Águas Fonte Life e a cerveja Chopp Colônia, que tem apoiado o nosso podcast e nos patrocinado. Rodrigo, hoje você está como treinador do time de handball e já há quanto tempo você iniciou, né, essa caminhada como treinador? E conta um pouco para nós de como foi toda essa trajetória aí nesse esporte aí que vem se destacando já há um bom tempo aqui em Jardim Alegre. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui hoje, poder falar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da Associação Filantrópica de Handball que a gente tem aqui em Jardim Alegre. Eu estou como treinador já de handball de Jardim Alegre. Esse ano a gente fez 21 anos já, né? Então aí bastante tempo na estrada. Quando a gente iniciou ali em 2005, o handball já estava há algum tempo parado em Jardim, né? Então a gente teve que iniciar um trabalho aí totalmente do zero. Começamos com categorias de base, depois aos poucos a gente foi aumentando as categorias até chegar no adulto. Hoje a gente tem uma associação filantrópica, né, que atende em torno aí de 90 a 100 crianças, né? Essa associação já está estruturada aí desde 2012, né? A gente contou com essa criação com a Roseli, né, e a Sara Jane, que foi parceira. A gente teve a ideia de criar a associação, né? E de lá para cá a gente vem colhendo muitos frutos aí, né? Jardim Alegre é referência hoje aí no handball no Paraná, né? A gente tem vários títulos paranaenses, vários títulos regionais. E é uma honra aí a gente poder estar contando um pouquinho da história para vocês. Rodrigo, hoje nós estamos aqui diante então de duas gerações. A geração da Rose, que é mais do início, e a geração mais nova, que é da Milena. É isso, Rose? Conta um pouco para nós, né? Como que começou essa paixão pelo handball, quando que começou a treinar, quando que começou, né, a ver também que estava tendo um incentivo para dar sequência, né? Porque às vezes já veio já de algum tempo. Conta um pouco para nós da tua trajetória no handball aqui em Jardim Alegre. Então, boa tarde a todos. Que nem eu estava conversando com eles, né? Eu comecei a jogar handebol com 14 anos, naquela época não começava tão novinha que nem hoje. O Rodrigo já tem as meninas que começam lá de 7, 8 anos, né, Rodrigo? 8, 9, assim. Então, na minha época, quando eu comecei a treinar, eu já comecei com 14 anos. Assim, eu falo assim que o handebol na minha vida é uma das minhas maiores paixões, né? Tanto é que hoje eu já estou com 59 anos e eu continuo, não parei ainda. Enquanto o Rodrigo estiver aceitando a gente lá, a gente está indo, né? E, então, assim, aí depois teve uma época que parou, né? Porque não tinha que nem o Rodrigo tem hoje, não tinha base, né? A gente começou com 14 anos e foi até uma certa idade, e daí parou ali. Nossa treinadora era a Lucinha Rec na época, daí ela também parou, foi embora e parou. E eu voltei em 2008, quando... Você voltou em 2006? Voltei em 2005, né? Só que Sim, demorou um pouquinho para começar o volto, né? A gente voltou com a base primeiro. Eu voltei em 2008, me lembro. Daí já teve um Jabs aqui. E de lá pra cá não parei mais, né? Continuo treinando com ele, e agora o adulto já não estou muito fazendo parte, porque já é uma menina mais nova. Eu falo assim, cada idade a gente tem que saber até onde vai, né? Então a gente tem uma certa limitação. Mas eu falo assim, hoje eu jogo Master, né? Não para Jardim Alegre, porque Jardim Alegre não tem como ter, da minha idade, por exemplo, não tem como ter todas, né? Então é um apanhado de cada lugar. Sim, mas eu treino junto com eles, com as meninas mais novas, e assim, a diferença lá no Master, onde eu jogo, eu treinar junto com elas, né? Com as meninas mais novas. Para você conseguir acompanhar o ritmo. Sim, para acompanhar. Então, daí, lá na frente faz a diferença, né? Onde eu vou jogar o Master, eu sempre falo, né? Eu treino aqui com ele, né? E as meninas, todo mundo já sabe da trajetória do Rodrigo, né? Porque ele é um excelente treinador mesmo. E a Milena, joga em qual categoria, Milena, hoje? Sub-16. Sub-16. Rodrigo, e de lá para cá, quando você começou em 2005 até agora 2026 para a gente, então, qual foi a evolução desse handebol que tem aqui? Quais títulos você ganhou? O que você disputa? Fala para o pessoal entender certinho como é que é. Então, ali em 2005 a gente começou um trabalho praticamente do zero, né? Já fazia tempo que não tinha treinamento de handball no município, né? Então a gente começou com a categoria sub-14, foi a primeira categoria que a gente teve, e em seguida a gente foi formando um sub-17, sub-12, né? Então ao longo do tempo a gente foi aumentando as categorias. O início nunca é fácil, né? Porque, como eu digo assim, o handball a gente não vê muito na TV, né? Então os atletas eles não têm esse conhecimento de chegar lá, tendo uma noção, como por exemplo um futsal que chega para treinar uma criança. Muitos meninos nunca treinou, mas ele joga na rua, ele já sabe dar um domínio, já sabe dar um passe, né? Então já tem um início que chega para o treinador, por exemplo, no futsal, que o handball a gente não tem. Então normalmente o atleta chega, ele não sabe nada, porque dificilmente ele vê um jogo na TV ou ele praticava na rua quando criança. Então a gente tem que iniciar esse trabalho do zero. E quando a gente iniciou, a gente tinha Mano Ribas como nosso grande adversário, que já tinha uma estrutura de handball há muito tempo, né? E eu pensei, falei, bom, agora o objetivo é treinar uma equipe para ganhar de Mano Ribas, né? Certo. E primeiro ano a gente não conseguiu, segundo ano a gente não conseguiu também, e a meta era ganhar de Mano Ribas. Mas aí o que aconteceu? Em 2009,
surgiu a oportunidade de ter um campeonato paranaense em Jardim Alegre, sub-12. A gente abraçou a oportunidade, trouxe o Paranaense sub-12, a gente tinha uma equipe boa, né, bem jovem, e a gente participou daquele campeonato e fomos campeão em casa do Paranaense sub-12. E naquilo ali a gente viu que tinha uma geração muito promissora, né, e a gente trabalhou muito para quê? A gente trabalhava para poder ser referência na região, né, que era ganhar de Mano Ribas, que era o principal adversário da época. A partir do momento daquele sub-12 que a gente foi campeão, a gente conseguiu conhecer um nível diferente de jogo, né, que aquilo que Mano Ribas tinha era um nível muito abaixo do que o resto do Paraná, né? E a gente, com uma equipe muito jovem, na época, a gente falou, vamos trabalhar essa equipe para tentar ganhar das principais equipes do Paraná, não ganhar de Mano Ribas. Certo. E um ano após isso, ganhar de Mano Ribas foi consequência. Foi consequência. Por quê? A gente começou a participar de campeonatos paranaenses e jogar outro tipo de nível. Então, Jardim Alegre, desde 2009, a gente já forma atletas desde ali do Sub-12 para poder participar de jogos a níveis de campeonato paranaense. Então, ali, a Milena hoje com 16 anos, mas ela joga paranaense desde os 11, 12 anos. Então, ali, a questão de ganhar as competições regionais, de lá para cá, ela se tornou uma coisa natural. Comum, porque a gente começa a conhecer as principais equipes do Paraná e trabalhar para tentar disputar com essas equipes. Rodrigo, e assim, a competição mais importante então, que vocês participam e participaram é o Paranaense ou teve alguma outra? Então, a gente ficou desde 2009 até o ano passado, que foi a disputa do Paranaense. Então, hoje, a gente consegue, a gente tem ali, por exemplo, Jogos Abertos nosso adulto, ele é 11 vezes campeão regional. Então, Jogos da Juventude, acho que são mais de 12, Jogos Escolares, mais de 12. Então, de lá, de 2009 para cá, a gente venceu todas as competições regionais e vamos para as finais. Finais, a gente tem algumas conquistas, a gente tem campeonatos paranaense sub-12, a gente tem campeonatos paranaense sub-14, a gente é campeão paranaense, atual campeão paranaense sub-16 da Chave Ouro, que é a categoria dela. A gente é atual campeão da Copa Paraná, que é o equivalente ao Paranaense sub-17, com uma equipe sub-15 e 16. Então, por exemplo, esse ano a gente foi campeão paranaense sub-17, a gente não tinha uma atleta que faria 17 anos esse ano. Tudo mais novo. A metade da equipe é a idade dela, que vai fazer 16 esse ano, e outra metade é 14 para 15. Então, assim, a gente começou a ter esses títulos já paranaenses, já desde 2009, a gente acostumou a jogar esse tipo de competição. O ano passado foi um ano especial para a gente, porque foi um ano de 20 anos do handebol em Jardim Alegre, e a gente se programou muito para ter um ano de conquistas nesse ano, e um ano especial que foi a gente deixar de sair um pouquinho do Paraná e disputar a nível nacional, né? E aí o que aconteceu? O ano passado o ano retrasado a gente trouxe um paranaense para cá, sub-14, a gente teve 58 equipes do Paraná aqui. Então a gente fez uma parceria com os ginásios de Vaiporã, porque exigia muitas quadras, né? E a gente acabou sendo campeão, ela fazia parte do elenco sub-14, o ano retrasado. A gente foi campeão paranaense da Chave Ouro aqui dentro de casa, né? Então para elas acho que foi uma experiência única, porque a gente sai e conquista resultados fora. Certo. Mas a experiência que elas tiveram foi do quê? De estar ali com os pais assistindo, às vezes o amigo, o professor, um familiar. Então elas tiveram uma experiência totalmente diferente, que eu acredito que fica marcado na vida delas. Depois, o ano passado, que foi o ano de 20 anos, né, a gente conseguiu aí o título Paranaense Sub-16. A mesma equipe que foi campeão Paranaense Sub-14. Em 2024 a gente foi campeão Sub-16. Então, assim, a gente não tinha atleta de 16 no ano passado. Então a gente conseguiu o título da Chave Ouro, né, que é a principal categoria do estado, na Sub-16. A gente fomos campeões da fase final do Juventude, né? A gente tem a regional, que a gente foi campeão, a gente passa pela macro, chegamos na final em Pato Branco, fomos campeão também, numa fase final. Escolares em Foz do Iguaçu, a gente foi vice-campeão com uma equipe sub-15, escolares é um sub-17, né? Então a gente com uma equipe sub-15 ano passado. A gente foi vice-campeão em Foz do Iguaçu, Paranaense escolar, né? E a gente chegou no tão sonhado brasileiro, né? Para chegar no brasileiro, a gente tem que estar entre os melhores como a gente era o atual campeão paranaense, a gente foi disputar na região sul, né? Que foi em Santa Catarina, a gente ficou entre os melhores equipes lá e classificou para a fase final, né? Então a gente foi a melhor equipe paranaense lá na região sul, a gente ficou atrás só de Torres, que é o campeão do Sul, e Concórdia, né? Que é o principal time de Santa Catarina. E assim, a gente for comparar com Torres e Concórdia, são equipes montadas que trazem os atletas para morar lá, né? E a gente chegou numa final de brasileiro, disputando com equipes como Pinheiros, o Clube Português de Recife, os campeões do Nordeste, os campeões do Sudeste, né? E a gente era uma das poucas equipes lá que não tem uma equipe contratada Os de atletas fora. são todos aqui de Os atletas de Jardim Alegre. Tudo cria daqui de Jardim Alegre. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente. É uma realidade totalmente diferente. Não tem contratados, né? Vamos dizer assim. Não tem contratados. Algumas equipes, igual aqui em Maringá, a gente é campeão paranaense, a gente tem que passar, por exemplo, o Maringá com toda uma estrutura de jogador de Roraima, do Distrito Federal. E a gente chegar numa fase final, entre os 16 melhores, a gente conseguiu ficar entre os 10 melhores, mas dentro de uma equipe jovem, né? A nossa equipe média era 14, 15 anos, jogando uma final de brasileiro sub-16. Gente maior. Né?
Muito bom. Então, assim, ficamos entre os 10, né? Até falo com ela, pô, mas a gente tem um pouquinho de azar na chave, né? Porque as equipes do Nordeste, do Centro-Oeste, né, não tem a mesma, é, assim, condição técnica de uma das equipes do Sudoeste. Por exemplo, lá a gente pegou o campeão e o vice do Sudoeste e o campeão do Sul na mesma chave. Então, a gente não pegou ali Nordeste, Norte, que daí tem alguns times menos badalados, né? Então, assim, é o que proporcionou a gente não conseguir até atingir resultados melhores. Rodrigo, e o incentivo que vocês têm, assim, parte só do município, do governo, do estado, ou tem alguns patrocínios particulares, pessoal que incentiva? Como funciona a questão da estrutura para vocês estar saindo jogar, treinamento aqui, uniforme, bola? Como funciona essa questão? Então, Jeber, a gente sabe que jogar um Paranense, Jardim Alegre e Maringá são as duas únicas equipes do Paraná no feminino que estão na chave ouro de todas as categorias, né? Então, a chave ouro tem chave ouro, chave prata, bronze, e Jardim Alegre ela está no chave ouro sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 e nós estamos na chave ouro adulto. 5 categorias. 5 categorias. Então, assim, existe a gente não vai falar, a gente não chama de gasto, né? Porque o esporte ele é um incentivo, ele acaba transformando a vida dos atletas, né? Da pessoa, Tira a pessoa de vícios, tira a pessoa ali de Muito bem estar colocado. o tempo ocioso, o tempo na rua. Então a gente chama de um investimento. Hoje, um investimento no esporte, quanto mais investimento você tem no esporte, você vai ter investimentos na saúde ali no futuro, né? Bem colocado isso aí. Então a gente ali com essa associação, em torno de 100 atletas, a gente tem um poder ali de transformação social junto com elas. De não só ter a responsabilidade como atleta, mas ter uma responsabilidade como cidadão, né? Ótimo. Mas existe um custo grande, né? Porque você participar com todas as categorias chave ouro. Por exemplo, o adulto, ele joga o ano inteiro uma chave ouro. O sub-18, que elas já jogam no sub-18, nosso sub-18, a maioria delas são de 16 anos. Então, assim, elas já são uma equipe um pouco prematura. Elas já disputam um pouco acima, porque quando chega na idade delas, elas estão muito mais preparadas, né? Porque elas já vêm disputando desde cedo. Então, existe um custo, né? A gente tem alguns parceiros, né? O nosso principal parceiro hoje é a Prefeitura de Jardim Alegre, então, inscrições em campeonatos, em alimentação, em transportes, então é o município que arca, né? Porque essa parceria da associação com o município, né? A gente representa o nome de Jardim Alegre, Certo. né? A gente tem alguns parceiros também que auxiliam, né? Hoje a gente tem projetos com a Cressol e a Sicredi para compra de materiais esportivos, né? Que fornece um material esportivo de primeira qualidade, aquele material com bola realmente que é jogado no Campeonato Paranaense, né? Porque é importante você ter o material que você vai jogar, você treinar com o material que você vai jogar. É verdade, né? é importante. E a gente tem uma parceria, esse ano a gente conseguiu uma parceria com a Itaipu Nacional, Olha que maravilha. né? Que patrocinou todo aí agasalhos, Muito bacana. camisas de treino, uniformes de jogo, Muito bonito, né? auxilia muito hospedagens, algumas taxas aí do adulto, né? Então tem esse tipo de parceria. Hoje até a gente também tem a Fitness, que é a academia do Bruno, que nos dá um desconto bacana para os atletas poderem treinar, né, para poder aprimorar essa condição física, né? Então a gente tem alguns parceiros aí. Inclusive, a gente está tentando formar novos projetos aí através de parcerias privadas ou até projetos federais, né, que possam auxiliar, porque a gente tem os atletas, tem a equipe, tem um apoio fundamental, mas a gente ainda pensa em estruturar, porque a gente não tem 100% de uma estrutura como um clube, né? Se for ver hoje nossos adversários, a maioria tem atendimento de fisioterapia, tem um seguro do atleta em caso de lesão, academia própria, tem nutricionista, então eles têm toda uma formação, um centro de formação de atletas. Então a gente está pensando em alguns projetos aí para o ano que vem, para tanto privado, né, quanto federal, para a gente poder estruturar cada vez mais, né? Porque se a gente consegue esses resultados sem total estrutura, né, como as principais equipes têm, imagina se a gente tivesse toda essa estrutura. Nossa, né? Hoje em dia a gente está, a questão da lei do incentivo ao esporte, né, a gente está tentando a aprovação de um projeto, só que a gente precisa de empresas também, né? Porque hoje, uma lei de incentivo do esporte, o que uma empresa paga de imposto de renda, esse dinheiro que vai para o governo do imposto de renda, ele pode direcionar uma dessas associações esportivas. Tanto uma pessoa física pode direcionar, quanto a empresa, né? Então, assim, imagina quem tem uma empresa hoje que quer patrocinar um esporte, ele pode associar a sua marca, né? Imagina hoje a gente jogando um Paranaense, levando os patrocínios aqui, que a gente tem de Jardim Alegre, a marca, para todos os lugares do Paraná. O ano passado fomos para Brasileiro, e a empresa poder expor a sua marca, né? E, na verdade, ele não está dando mais nada além do que ele já pagaria para o governo de imposto. Só que essa porcentagem já vai direto para os clubes, né? Então, a gente vai tentar fazer essas captações aí de empresas privadas, de lei de incentivo do esporte, porque a gente tem uma geração boa, a gente acredita nelas. Ano que vem a gente quer retornar a jogar um brasileiro, porque o ano passado a gente jogou, esse ano a gente não teve oportunidade, né?
E a gente quer fazer uma estrutura mais parecida assim com um clube mesmo, para a gente poder estar participando das principais competições do país e levar o nome de Jardim Alegre, da região aqui, Isso, é muito além do bacana. Paraná, né? Bacana. Hoje a gente tem um adulto e a gente ficou em terceiro lugar na Chave Ouro no final do ano. Muito bom. Terceiro lugar. Aí a gente pega assim, pô, mas terceiro lugar. Só que quem que ficou em primeiro? Cascavel e Maringá. Casca dura, né? Cascavel e Maringá. Cascavel é o É terceiro. mais investimento, né, que eles têm na cidade É maior. estrutura, né, Roberto? Que nem ele tá falando, né? Que Contrata jogador. Cascavel. talvez sai de fora aqui é só cria no Jardim Alegre, tá Ó. disputando. Cascavel foi o terceiro melhor do brasileiro. Olha só. O Maringá foi o quarto. Então a gente ficou atrás de 2 das 4 melhores equipes do país. Do país, olha E pra essas você ver. equipes o quê? Bom, Geralmente são jogadores contratados. Maringá e Cascavel trazem, jogador de mandam fora. jogador para a Europa, brasileiros, e trazem brasileiros que estavam lá para jogar Olha só, aqui. olha como é que o Então, Jardim Alegre assim, tá é uma estrutura fora de realidade, né? Eu fora. vou jogar hoje. Hoje eu vou jogar, a gente viu o campeonato. Pô, Jardim foi campeão agora, sub-17 foi um campeão em cima de Curitiba. Então, a diferença de estrutura. A Jardim tem que passar, hoje nós jogamos Maringá, amanhã nós jogamos Cascavel, depois amanhã nós jogamos com Pato Branco. Então, a gente numa chave ouro, a gente enfrenta só equipes estruturadas. Né? E a gente quer, com o tempo, poder... A gente já está se destacando e a gente quer igualar essa questão de estrutura no futuro para a gente poder time participar bom. fora do país também. Fora do Milena. país não, do Brasil, né? Milena, fala pra gente aqui, o pessoal, assim, o que foi sua paixão do handebol? Você vem de família de esportista. Seu pai é muito conhecido aqui, o Marção DJ, conhecido como Marção Hortência, tá lá. Sua mãe também, eu acho que era do basquete. E a sua paixão veio, não, eu quero ser mãe e pai, quero jogar handebol. Como é que foi o incentivo deles, o apoio? O que te fez apaixonar nesse esporte? No começo eu gostava de ver outras pessoas jogando, né? Que era mais velha, assim. Aí tive a oportunidade de estudar cedo e treinar à tarde. Aí eu fui e comecei a gostar, comecei a treinar. E eu acho que eu tive muita sorte de ter meu pai e minha mãe, assim, por eles já ter passado por essa fase, assim, do esporte. Eles me incentivam bastante, assim. Me dão bastante apoio. Mas no handebol ou no Aham. basquete? Eles queriam No você no handebol. basquete ou no handebol? Pro meu pai, ele queria que eu fosse pro basquete, né? Pra ficar meio igual ele. Mas eu prefiro handebol. Ele até brinca, fala assim, não, vamos pro basquete. Eu falo, não, não vou no basquete. Não é minha área, né? Uhum. E você gosta, veio, disputa os campeonatos. Hoje ela é o atleta de destaque aqui, né, Rodrigo? No Jardim Alegre, é ela e mais o pessoal. E estamos aí pra frente. Que bom, né? A Milena, ela começou nessa geração vencedora que a gente tem. Ela é uma das principais jogadoras. Eu digo que assim, o esporte coletivo, se eu tiver apenas uma jogadora, eu não vou conseguir resultado, né? O esporte individual já é difícil ter um jogador ali para competir. Agora, você imagina você ter uma equipe inteira, né, com boa qualidade para você competir, e além da equipe titular, você ter jogadores reservas preparadas para poder estar entrando e podendo revezar a equipe durante o jogo. Então, para você ter tudo isso, não é fácil. Você tem que ter um elenco competitivo, você tem que ter vários jogadores de qualidade. Hoje a gente tem 4 atletas na seleção paranaense sub-16, né? Além da Milena, a gente tem a Manu do Messinho, né? Isso, era pra ela estar aqui, né? Nós fizemos o Messinho lá, mas ela não pôde vir. A gente tem a Emily Pessoni lá, filha do Oliveira, da Ana Paula. Jogador também. A gente tem a Emanuele Alves, que é a filha da Clay aqui do Anitta. Hoje ela está lá na Nova Zelândia, participando daquele programa Ganhando o Mundo como estudante, né? Olha que bacana. Tá fazendo falta pra gente aí, 6 meses, né? E no próximo início de mês ela vai estar retornando, vai estar ajudando a equipe. A Milena, ela teve, há 2 anos atrás, ela foi convocada para a seleção paranaense sub-14, representou o Paraná em Recife, né, na disputa do brasileiro de seleções. O Paraná ficou em terceiro lugar, ela e a Emily estavam na equipe, né, que ficou em terceiro lugar no Brasil lá por seleções. Você acompanhou elas nesse caso, como técnico? Eu acompanhei algumas etapas do treinamento, né, que foram seletivas, né, que foram eliminando ali as atletas até chegar às 16 para poder ir. Então eu participei ali da maioria dessas etapas de treinamento e já nem gosto de ir muito, porque me estressa muito. Eu vejo uma coisa aqui, você devia ter feito assim, isso, mas acredito que é importante para elas ouvirem, né? E depois levei vocês pro voo, né? Foi para Curitiba, que elas pegaram o avião. Aí de lá para diante era com elas e com a comissão técnica da seleção, né? E agora elas retornam para a seleção paranaense sub-16. Tem um brasileiro, elas estão nas seletivas, elas estão sendo convocadas. Acredito que por Jardim Alegre, ser o atual campeão paranaense sub-16, faz jus a essas 4 atletas, né? Eu, como treinador, eu levaria até mais, cara. Eu, sinceramente, eu levaria, no mínimo, ali o time titular, que foi campeão, porque... Tá bem completo o time. Porque elas foram campeão sub-16, a maioria ainda tinha 14, 15 anos. Né? Tem uma bagagem, né? Então, assim, tem mais atletas ali que, na minha opinião, que podiam ser chamados, ou ainda podem, né? Já que o brasileiro vem em setembro, né? Então, assim, a gente está com uma geração muito boa, com atletas aí se despontando, né? São várias. E a gente quer cada vez mais estar formando atletas para o município, né? Formar atletas a nível de seleção, não só atletas, mas a gente prefere, também gosta de formar cidadãos. Né? Conta para nós aqui, da onde
surgiu essa sua paixão pelo handball? Que eu estudei com você, estudamos sempre junto na escola, você jogava futsal, você era goleiro, inclusive um bom goleiro, né? Você jogava bem no gol. Eu, assim, nós nunca, na minha cabeça você ia ser um atleta de futebol, porque você sempre se dedicou muito no esporte, desde criança, a gente lembra? Mas assim, eu pensava no futebol. O que veio assim você ter essa paixão e esse desempenho que você tem assim no handball, um outro treinador? Onde veio isso aí? Cara, é bacana a tua pergunta, Jefferson. Assim, você me conhece bem, Ricardo me conhece bem, pelo fato de a gente ser da mesma época ali, ter estudado junto, né? E assim, eu não peguei, quando eu tinha a idade escolar, a idade que eu praticava esporte, a gente não tinha um handball em Jardim Alegre. Foi aquela época que ficou vários anos sem handball em Jardim Alegre. A gente tinha o treinamento do quê? De futsal, de campo, né? Então não surgiu interesse ali no handball. Não tinha na cidade. Assistido, é verdade. E desde criança eu fui pro futsal, né, cara? Participamos de jogo, representei Jardim Alegre em Juventude, representei Jardim Alegre em Chaves, vários anos aí o goleiro da equipe da cidade, né? E chegou, eu estava no segundo ano da faculdade, eu era estagiário da prefeitura, trabalhava no departamento de educação. E na época, o secretário de esporte da época era o Márcio Aguiar. Ele falou: Rodrigo, você faz educação física? Ah, estou no segundo ano. Então, cara, você trabalha estagiário na educação, mas você faz educação física, você quer me ajudar no esporte? E ele fez um convite, falou: eu tenho uma equipe de handball, eu tenho uma equipe de basquete, sem treinador. Aí eu te puxo pro departamento de esporte. Eu falei: ah, bom que tá na minha área, né? E o handball, entre as opções, eu optei pelo handball porque alguns meses antes, uma das matérias da faculdade era treinar uma equipe de handball de crianças de 11 anos, que era a quinta série na época. Você tinha 2 meses para treinar, ensinar as regras e levar lá em Arapongas, onde eu fazia faculdade, para competir, né? E isso eu treinei. Acho que até minha esposa foi, né? Não tinha nada com a modalidade, treinei, cara, e a equipe foi campeã. E o que aconteceu? Cheguei com as meninas, beleza, obrigado, né? Acabou. Então você desperta, né, a paixão pelo esporte no atleta. Gosta, né? Só que a prefeitura na época não tinha treinamento. E ele falou assim: olha, eu tenho uma equipe, tem umas meninas aí que querem treinar de basquete e handball, o que você prefere? Eu falei: não, então eu vou com handball, porque alguns meses eu já... E na verdade era a maioria daquelas meninas que estavam reclamando e estavam solicitando treino de handball. Querendo jogar. E daí a gente iniciou uma base, né? Eu tive que estudar muito, né? Porque eu vim do handball. Hoje em dia eu trago muita experiência do futsal ainda, né? E depois foi curso. Depois paranaense em cima de paranaense, competição em cima de competição. Hoje a liga de handball do Paraná é muito estruturada, cara. Todo ano, início do ano, antes de começar as formações, você tem uma formação com normalmente um técnico estrangeiro. Então já fizemos curso com técnico francês, dinamarquês, espanhol. Esse ano eu estava no programa Ganhando o Mundo Professor, e eu não pude participar da formação esse ano, e a minha auxiliar, agradecer a Caroline Bragueiro, né, que sempre me ajuda no treinamento, pude ir, e a Milena estava, né, a formação era com o técnico campeão mundial com a seleção brasileira em 2013, é um dinamarquês. Nossa. Então, assim, ela pôde participar da formação junto com a Carol, então, assim, a Liga, ela apoia muito essa. E a gente foi criando casca, né, cara, ano após ano. E uma coisa que quando eu comecei a dar treino, eu coloquei na minha cabeça, foi, na minha época aí, acho que pegou a época do Geber também, Ricardo, a minha época como atleta, Jardim Alegre praticamente não tinha professores formados para treinar as equipes. Né? A gente escuta uma época anterior à nossa, o professor, aquele de vôlei, era o professor Luiz. Eu nunca vi o professor Luiz, mas todo mundo que eu conheço que fala do professor Luiz, fala como uma referência no esporte. Eu não peguei essa época dele, né, no esporte. Então, na minha época, como treinava futebol, futsal, a gente tinha uma geração boa. A geração que eu jogava, o João Testa foi profissional, Thales foi profissional. Então a gente tinha atletas de alto nível. Só que a gente tinha profissionais na época que não eram profissionais formados na época, Jorge. Eram pessoas que de boa vontade pegavam os treinamentos e ajudavam como voluntário. Então, assim, tinha aquela boa vontade, mas ainda não tinha todo aquele conhecimento técnico, né, para competições pesadas, né? E eu como atleta, eu não tive, eu tive apenas voluntários. Né? Então a gente participava de alguns campeonatos ali, ia com boa vontade, mas não tinha todo um conhecimento técnico, realmente, né, formação, para poder estar elevando o nível dos atletas. E quando eu comecei a dar treino, cara, eu falei assim, eu vou tentar dar o meu melhor para proporcionar aos meus atletas, porque na época a gente não tinha como estrutura ainda, né? Não tinha essa estrutura profissional ainda. E eu acho assim, Jardim Alegre ele vem crescendo no esporte, né? A gente tem o karatê que tem um profissional excelente ali no comando, o Wagner, a gente tem o tênis de mesa ali com o Fernando, nossa, né? Então, assim, Jardim Alegre, hoje, ele tem uma leva de profissionais que na minha época ainda não tinha. E acabou o quê? Cara, quando você faz uma coisa, você se entrega realmente, você faz com o coração, é aquilo que você gosta, você tem um comprometimento, mostra que as coisas funcionam. Rodrigo, e assim, nós sabemos que o Brasil
tudo comentado, o país do futebol, né? Assim, e o pessoal fala, futebol, o Brasil destaca futebol. Aí, vamos supor, entrevistamos alguns dias atrás, o Bruno da Fazenda Santana, que é um laçador, que é hoje Estados Unidos, que é um país que destaca no laço. E qual o país que destaca no handball, assim? Cara, o handball, ele realmente no Brasil, o futsal, o futebol são os esportes que se destacam, né? Se a gente for pegar em TV aberta hoje, elas não crescem vendo um jogo de handball. Elas não crescem, pouquíssimos jogos de vôlei, pouquíssimos jogos de basquete, a não ser aqueles canais fechados com as ligas mesmo. Mas hoje em TV aberta as crianças não assistem quase handball, a não sei que é uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, né? Hoje elas chegam para treinar, como eu sou professor do Anitta, na verdade praticamente o time do handball é do Anitta, né? Ainda mais agora que o Cristóvão Colombo ele fechou uma porta no sentido de ser uma escola integral. Como que eu vou treinar crianças à noite? Eles ficam de manhã e à tarde na escola. Então praticamente hoje os atletas de handball de base, de jardim, são do Anitta, por quê? Por causa dos horários de treino, né? Então, assim, ela tá à prova que ela via jogos de handball, elas chegam no treino, com 10, 11 anos, elas mal sabem o que é handball. Algumas viu algum pela TV, hoje... Eles vão mais porque querem participar. Eles têm Ou a amiga participa. eles têm algum conhecimento do esporte, uma amiguinha já foi, fala, vamos treinar. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia, elas podem correr lá no YouTube e assistir algum jogo. Mas e há 10 anos atrás? Como funcionava? Então, era muito difícil. Então, assim, o handball hoje, no Brasil, ele fica muito abaixo, não só o handball, mas o vôlei, basquete, muito abaixo do futebol e futsal. Então, por exemplo, o handball na Europa, ele foi criado na Alemanha, né? E na Europa, ele é um esporte muito utilizado, muito jogado na Europa. Então, assim, mas aqui no Brasil, ele não é tão conhecido quanto na Europa, né? Então, o Brasil ele foi campeão mundial de handball feminino pela primeira vez em 2013. E em toda a história, só 2 países não europeus ganharam o mundial de handball. Então, assim, que foi a Coreia do Sul, há bastante tempo atrás, e o Brasil em 2013. O resto, todos os campeões mundiais de handball são europeus. Você tem algum sonho, assim, de ir lá na Europa, participar de algum jogo, um campeonato, assim? Como é que é essa questão, assim? Cara, esse ano, o ano passado a gente foi com o brasileiro, eu joguei contra uma das equipes de São Paulo ali, me fugiu o nome. Cara, e o cara, ele foi fazer uma pré-temporada na Espanha. Para você ver a diferença de estrutura. Ele ficou lá 15 dias com a equipe dele na Espanha, fez vários amistosos ali contra o Barcelona, vários amistosos na região ali da Espanha, né? Então isso ainda acho que é uma utopia, né? Mas a gente quer, além da formação dos atletas, o resultado do município. Eu já fui eleito 3 vezes o melhor treinador do Paraná. A última vez a gente ganhou esse título do ano passado, que foi sub-16, né? Milena já ganhou como melhor atleta sub-14 do Paraná, né? No ano dela de 14. A gente tem a Emily que ganhou 2 prêmios de melhor jogadores também. E assim, cara, a gente quer representar a cidade da melhor forma possível, né? A gente sabe que o handball não tem essa facilidade que o futebol, que o futsal traz, né? De profissionalmente, né? Mas uma das maiores paixões minha é ver as atletas se destacando, é chegar numa seleção, talvez eu chegue numa equipe, né, de profissional, né? Então, 3 vezes o melhor técnico do Paraná. 3 vezes o melhor. O último foi a gente foi campeão paranaense 16. A liga ela faz uma votação jogo por jogo, né? E quem vota? Técnicos, arbitragem. E eles elegem o melhor jogador da competição e elegem o melhor técnico. No né? final faz a somatória. E daí no final eles fazem a somatória e fazem as premiações num evento final do ano, né? Que eles conseguem ter esse controle aí por votação. E jogadora, a Milena foi eleita, melhor jogadora. A Milena ela foi eleita a melhor jogadora da chave do Sub-14 já, né? Na idade quando ela tinha 14. A gente teve a Emily já que foi eleita a melhor jogadora, Pessoni, né? Sub-16. Mas, cara, elas ficam felizes com essas conquistas, mas a verdade é que a principal conquista é o que todo mundo vence, né? A gente, sendo campeão, essas conquistas individual acabam numa bala. Numa bala porque a prioridade que a gente sempre coloca é o título. Né? Hoje um título Paranaense 16, colocaram 4 meninas na seleção, né? Mas então, assim, conforme a equipe prospera, as outras coisas são consequências. Né? E as premiações, Rodrigo, é como? Foi campeão, como é que é? Em dinheiro, em troféu? Como é que funciona? Para o pessoal entender. Se fosse em dinheiro, a gente já tinha estava numa situação legal, né? Mas é categoria de base, né? É troféu, né? Troféu, medalha. Para o pessoal entender, né? Como é que Poderia ter uma ajuda financeira. Poderia, né? Os patrocinadores. Ali, porque é viagem, hospedagem. É mesmo, por ser de contato, um esporte muito de contato, né? O cara pode se machucar. Rodrigo, e você daqueles técnicos assim, que a gente vê alguns jogos, televisão, né? O técnico fica ali, fica dando bronca na hora do jogo, fica cobrando, depois tira um do jogo e fala um monte pra ele, volta a jogar de novo, ou você é mais tranquilo, como que é? Entrega ele aí, Milena.
Assim, ela pode até complementar. Ela pode até complementar. Assim, cara, eu sou muito exigente. Eu sou muito exigente como técnico. Às vezes eu falo assim, nossa senhora, acho que elas devem me odiar, cara, porque é muita exigência. Então, assim, quando elas começam a sair do caminho certo, né, a cobrança em cima delas aumenta, né? Elas são atletas, elas representam o município, elas têm toda a responsabilidade. E muito exigente nos treinos, né? São um pouquinho bravos, chato ali, pegam no pé, às vezes param muito o treino, reclamam que elas tinham que ter feito de outro jeito, para, corrige, volta. Às vezes tem coletivo ali que quase não rola, assim, muito, tem que parar, voltar, e eu acho que corrigir no momento é o jeito mais fácil, né? Não é fácil trabalhar com formação esportiva, a gente está trabalhando com crianças, né? Então muitas vezes a gente tem que pensar um pouco a forma como a gente aborda, né? Como a gente tenta corrigir. E eu acho que antigamente eu era mais aquele treinador linha dura, né? A Carol hoje é minha auxiliar, mas ela Olha que era melhor, né? mais de 15 anos comigo aí como atleta, depois como ela fala mesmo que eu era ainda mais exigente, mais linha dura. Com o tempo a gente vai, Que é o bem, né? Que é o melhor do atleta. com o tempo a gente vai tentando se adaptar um pouco, né? A geração hoje, Ricardo, a geração de atletas que a gente tem hoje não é a mesma de 10 anos atrás. É totalmente diferente. Muito diferente. É totalmente. A geração de alunos que a gente tem na escola hoje não é a mesma de 10 anos atrás. Você acredita Muita que coisa muda. é um pouco de interferência, tanto para melhor quanto para pior, da internet ou não? Cara, a internet, Acaba atrapalhando? ela facilita muito as coisas, mas é aquela coisa, cara, ela pode prejudicar, depende da Isso. forma que você usa, né? Hoje, por exemplo, é até mais difícil você conseguir atleta, porque você, há 10 anos atrás, não tinha internet, o atleta chegava da escola, meu, o que eu vou fazer agora? Ah, tem treino, vou treinar handball, vou treinar futsal, né? Mas e hoje, para você Grava tirar... TikTok hoje, atleta, Jogo também, né? Jogo. a atleta chega da escola, ela tem um celular, ela tem um mundo ali na internet para ela, né, poder usufruir. Então, o que acontece? Hoje em dia é mais difícil, é mais desafiador você formar atleta do que antigamente. Hoje você compete com mais coisas do que antigamente. Eu até falo assim, até eu falo com a Nisa é técnico ele treina futsal feminino, né? Eu falo, nossa, Nisa, nós temos futsal feminino, nós temos handball, aí tem o vôlei, tem o basquete. Eu falei, cara, nós vamos ter atletas, cidade pequena, nós vamos ter atleta para tanta modalidade? Porque o número de atletas ele vem diminuindo. Vem diminuindo. Hoje a tecnologia, o lado ruim é isso. Eu acho que atletas, pessoas para praticar uma atividade física, igual eu falo com meus alunos, eu tenho obesidade. Ela fala, cara, mas hoje em dia você não levanta para mudar o canal da TV. Não. Hoje, eu não quero ir lá no lanche, eu vou pedir e o lanche vem até a mim. Então, assim, as facilidades da tecnologia deixam as pessoas acomodadas a praticar um pouco mais de atividade, a praticar um exercício, a andar, a fazer uma caminhada. Hoje eu não vou caminhar porque eu vou ficar na TV. Eu não vou jogar bola, eu vou assistir o jogo. Né? Então, a tecnologia, eu acho que no futuro, se ela não for bem usada, ela vai fazer com que muitas pessoas diminuem a capacidade física, não só atletas, né? Mas as pessoas normais hoje, que conseguem sair um pouco, ir para uma academia, hoje prende as pessoas mais em casa. Tia Rose, para a senhora, sabemos assim que a senhora é mãe, né? Tem 2 Vó. filhos, Vó. vó, isso, a senhora é mãe de 2 filhos, vó, sogra, esposa, tem uma casa, né, para estar cuidando. E como que é assim essa questão do incentivo da família para a senhora sair e com a sua preocupação quando sai também de deixar aqui os teus entes queridos assim para trás, às vezes ficar dias fora. Como que é assim essa situação para a senhora assim? O que afeta mais assim? Vou ter que sair, deixar minha neta, deixar meu marido, meus filhos, minha casa? Ó, a questão de deixar, de boa, eu vou tranquila. Não fico muito preocupada com isso, não. Mas assim, eu tenho muito apoio, muito incentivo. Tanto é que agora que eu fui chamada para jogar a Copa América, eu não ia. Aí o Vicente falou, não, você vai. Eu falei, não vou não, porque eu não curto muito avião, né? Daí ele falou, não, vai. Então assim, eles me apoiam 100%, todos me apoiam, né? Graças, Gabriel, o Vicente, principalmente o Vicente. É um grande incentivador. Mas, assim, a gente quando sai, fica, né, o coraçãozinho apertado, mas depois que tá lá já passa, porque é muita coisa. E hoje tem o celular, conversa, né? Liga, conversa, vídeo. todo dia fala, né? Procura saber como é que tá. Mas é tranquilo já. E como foi a senhora se adaptar e jogar com outras jogadoras que não, vamos por aqui, a senhora tem um time que a senhora treina junto. E lá, chegar já de cara e jogar com um treino, numa competição profissional, né? Você já foi jogar com outros competidores, assim, no mesmo time, assim, sem conhecer. Assim, no começo a gente não consegue se adaptar ali, não tem entrosamento, tudo. Mas assim, a partir do segundo jogo a gente já começa, né, perceber ali, já começa a se entrosar mais e já dá mais certo. Mas no começo é difícil. Ainda mais a questão de pegar uma de uma cidade, uma de outra, né? Então, assim, que nem eu joguei agora o BMC lá em São Paulo, é uma de cada cidade. E assim, vocês chegaram lá, antes da competição oficial que vocês jogaram,
Teve um treino antes, um treinamento? Não teve tem, nada? tem. Já Nossa, direto pra mas aí é competição. difícil. Direto pro jogo. Já chega direto Mas daí é pra competição. difícil. Pois Sem entrosamento, como é que os atletas vão se entrosar e tal? É Não o que eu tem falo, nada. primeiro jogo dificilmente tem entrosamento, muita gente já vai. Mas é aquilo que eu falei, né? A diferença tá o quê? No treinar aqui, né? A gente já sai um pouco mais na frente, né, Rodrigo? Mas assim, vamos supor, aqui no, você jogando aqui, a senhora sabe aquele jogador que é armador, aquele que vai pra cima e faz o Sim. gol, aquele que é defensivo. E quando vai jogar num time que a senhora nunca jogou, como é que vai saber essa questão? É conversado antes ou não é? Não é. É aquilo que eu falei. É o primeiro jogo, você fica bem perdida. Nossa, é Mas difícil. depois, o segundo jogo a gente já viu bem como Já que é, pegou né? o jeito de Já cada um. pegou o jeito, Entrosando né? durante Já o vai se jogo. entrosando mais, porque não é 4, 5 jogos, né? E o Rodrigo assiste o jogo e faz ligação de vídeo pra puxar o olho também ou não? Vai não. Você comentou que vai participar do Campeonato do Sul, É da América do Sul. da América. Amé- Conta um pouco para nós o que é esse Então, campeonato. eu não sabia, Roberto. Vou ser bem sincera com você. Como eu jogo Master para as outras cidades, no DLC, eles me convidaram, né? Convocaram, né? Para ir. É a primeira vez que eu vou também, não sei te afirmar, né? Como que é? Como vai ser, Mas não vai sei. pelo estado do Paraná? Não, pelo estado a nível brasileiro. Ah, você vai para a seleção brasileira É, de handebol. é. Então aqui em Jardim Alegre nós temos uma jogadora master, né, da seleção brasileira de handebol. Isso traz, né, o nome de Jardim Alegre vai para E muito longe. a Roseli é um orgulho para nós, né? Ela, não só para todos os atletas também, né? Porque não é fácil, cara. Ela treina com adulto, ela treina com as meninas. Não é fácil. Então, competir, assim, né? ainda brinco com as meninas, tá falando? Joga Um exemplo. bem, Milena. Joga. É? Aham. Aí, ó. Ainda brinco com ela, a Roseli corre mais que as meninas no treino. E assim, ela pegou destaque lá em São Paulo, né, Roseli? Dois destaques. Ela pegou destaque como o melhor jogador da partida, Olha em 2 que jogos. olha né? E acredito que essa convocação da seleção brasileira Master é um prêmio por todo o esforço que ela teve, por toda a paixão Merecido, que ela né? teve com o handball, né? Porque muito antes ali, de eu saber o que era handball ali, ela já campeã de Olha Chaves, só. né? Representava o município naquela geração, que Jardim Alegre teve também, que marcou a época em Chaves, né? Foi a Rodrigo, última explica pra geração, nós assim, não sei. fazer uma pergunta pra você e pra Milena aqui junto, né, nessa questão. Eu não entendo muito de handball, a gente tá ouvindo a novidade pra nós, vocês sabemos algumas coisas. Assim, sabia que, vamos supor, no futebol, tem Corinthians, tem Flamengo, tem Santos, tem vários times assim, né? E no handball, tem times assim também, ou é só os times municipais, os times do estado, como é que funciona assim? E se a Milena tem sonho em jogar algum time específico? Ah, não sei, eu acho que eu admiro muitos times que tem no Brasil, assim, os brasileiros que a gente vai jogar, que eu vejo, mas um time, assim, que eu tenho sonho, eu acho que não, acho todos bons, entendeu? Iria pra... Um jogador que você se espere. Fala, ó, eu sou fã de tal jogador. Tem alguém? Ah, mente pra falar assim, não. As equipes, tem algumas equipes tradicionais do futebol que tem handball, né? Por exemplo, São Paulo, Corinthians, tem São Paulo. Ah, tem o handball então? Tem handball, inclusive no brasileiro que a gente jogou, eles não foram os campeões de São Paulo, né? O campeão de São Paulo geralmente é o Pinheiros, que é uma equipe muito forte lá, tanto no handball, como eles têm vôlei, basquete, né? Tem uma estrutura boa. Então, o Pinheiros hoje é um dos maiores, né, do país. A gente tem um clube português de Recife também, que é um investimento. Então, assim, são clubes que trazem jogadores da Europa. A gente tem Maringá e Cascavel, que estão entre os 4 melhores equipes do Brasil. E tem jogadores na seleção brasileira, né? Nós ficamos em terceiro lugar na chave ouro do brasileiro. Então, daqui a pouco eu tô jogando com o Maringá lá, eu tô lá jogando contra a goleira da seleção paranaense, da seleção brasileira. Sim, da brasileira. Rodrigo, então, deixa um recado para os nossos ouvintes, assim, para você, o uma atração, né, para as pessoas que jogam handball, o que você acha que, assim, que pode melhorar a qualidade da pessoa, Buscando mais atletas. Né? buscar Chamando, mais trazendo. atletas, chamar, né, as pessoas do nosso município, E região. incentivos também dos empresários para Isso. né, dar um apoio que puder. Isso é bem Exato. importante. Entra onde? O pessoal quer ajudar, o empresário quer entrar em contato, tem algum arroba para deixar, um telefone, alguma coisa? Ah, o cara tá vendo lá. Ou quer da ajudar. associação, se tem algum Instagram, o pessoal seguir, fala, é a tua chance agora de falar, né, Isso, tua hora. a gente falando para todos, aí a gente tem todas as categorias. Então, praticamente, você que é pai, mãe, que você tem uma filha que queira treinar a partir de 8 anos de idade até a idade adulta, a gente tem essas categorias. Então, a gente atende com o maior prazer, né? A gente faz o melhor trabalho possível, a gente quer as crianças no esporte, a gente não quer crianças na rua, a gente não quer a criança aí com oportunidade que o mundo dá na rua de coisas erradas, né? Então, coloque seu filho no esporte, né? Se ele não gostar de handball, ele gosta de futsal, ele vai gostar de basquete, vôlei, mas a gente falou aqui do incentivo dos pais. E o incentivo na fase inicial, onde a criança ainda está se adaptando ao esporte, é importantíssimo, né? A Milena aí teve a felicidade de ter pais que incentivam, né? Então, assim, o incentivo, acho que ele começa dos pais, despertar esse interesse ainda na criança, ainda que não ainda sentiu interesse no esporte. As escolinhas de handball estão aí de braços abertos para atender, né? A todos que queiram, é só chegar no ginásio, procurar a gente. Se for de outra cidade, aceita também?
Ou só de Jardim Alegre? A gente dá preferência a Jardim Alegre, mas também a gente nunca virou as costas. Já Seu tivemos, vizinho? já tivemos atletas de Vaiporã que veio, de Janópolis que veio. Então a gente é aberto a isso. Né? Na faculdade a gente aprendeu a ensinar esportes a todos, né? Então a todos que tiverem interesse, aos patrocinadores, né? A gente comentou da lei do incentivo ao esporte, que a gente está se enquadrando nessa lei. A gente buscar quanto mais patrocínios para a gente se estruturar cada vez mais, se fortalecer cada vez mais, a gente tem o apoio da prefeitura municipal, né? Agradecer ao prefeito, sempre vem nos apoiando, né? E quanto mais a gente conseguir apoio para estrutura, né? Empresas privadas ou empresas que a gente falou através da lei do incentivo ao esporte, em vez de você, empresário, você dar o seu dinheiro para o governo em forma de imposto, você pode reverter isso, né, para associações esportivas, né, e vai colaborar muito aí para a formação desses atletas aí para chegar em alto rendimento. E vocês têm um Instagram que pode estar divulgando, né, os jogos de vocês, às vezes as propagandas das empresas? Tem? Deixa aí o aproveita. A gente tem o Instagram do Handball Feminino de Jardim Alegre, né, podem acessar. A gente tem algumas parcerias e a gente disputa o Campeonato Paranaense aí o ano inteiro, então essas marcas que acabam nos ajudando, a gente tem as contrapartidas de banner, bandeira, o uniforme no patrocínio, né? E as empresas acabam aí divulgando a marca deles e colaborando com a formação de atletas e da equipe de handball de Jardim Alegre aí durante todas essas viagens que a gente faz aí no Paraná todo. Maravilhoso, Rodrigo. A gente gostaria aqui de agradecer a todos, né? A Milena, ao professor Rodrigo, a Rose, por ter concedido essa entrevista, por estar esclarecendo, né, também para toda a população de Jardim Alegre o trabalho maravilhoso que eles fazem aqui. Você vê, às vezes a gente não tinha noção, mas já tem 20 anos de trabalho, toda, né, uma categoria de base, igual, como ele disse, nós temos atleta agora na seleção brasileira. Então é o nome de Jardim Alegre que está sendo levado, é a história que nós estamos contando aqui, né, da trajetória do professor Rodrigo, né, como um treinador aí no handball. Então a gente só tem a agradecer a vocês, desejar que venham muitos e muitos mais títulos, desejar e da forma que a gente puder ajudar também, né, para você estar conseguindo esses apoios, essa melhor estruturação de vocês, tá bom? E dizer que muito obrigado, segue nós no canal do YouTube, é muito importante ter uns inscritos lá, porque é através de lá que a gente vai conseguir dar sequência com esse trabalho que nós também do podcast está começando agora. Então é um projeto que eu, o Roberto, o Ricardo e o Geber, e a gente está se empenhando, se esforçando ao máximo, né, para estar trazendo e mostrando, né, os profissionais, todos aqui da nossa cidade de Jardim Alegre, a princípio, e devagar a gente vai expandir. Muito obrigado a todos. Uma salva de palmas para eles aqui, Roberto. Muito obrigado.